Salve, salve, nação rubro-negra! Um abraço pra você, torcedor do Mengão queridão, você, torcedora do Flamengo, você que não torce pra time nenhum, mas está aqui nos prestigiando, e você que torce pra outro clube que não é o Flamengo, mas que também nos dá a sua moral aqui no Ed Flow React, o canal de notícias do Mengão. Rapaziada, fim de jogo, fim de partida, 2-1 Mengão no Serra Dourada, 3 pontos garantidos, mas olha, que sufoco! Partida terrível do Flamengo, horroroso o jogo, e principalmente o segundo tempo. O segundo tempo foi um segundo tempo pra gente não esquecer, pra nunca mais fazer como nós fizemos hoje. Mas eu vou deixar o comentário dessa partida para um outro momento. Agora eu separei aí um corte, rapaziada, do jogo polêmico que foi, e aí a Jovem Pan Esporte, com o Flávio Prado, com o Bruno Prado e com o Vampeta, comentando aí a partida de hoje, tá bom? Vamos virar a página, vamos falar do jogo lá do Serra Dourada, em Goiânia. Pois é, o Flamengo bateu o Atlético Goianiense por 2-1 e não foi fácil, hein? Foi um jogo daqueles, aconteceu muita coisa. Até difícil a gente resumir o que foi essa partida, com pelo menos 3 expulsos, 2 atletas do Atlético Goianiense, fora o professor Jair Ventura, um golaço do De La Cruz de falta, belo cartão de visitas aí do De La Cruz, já para começar bem o Campeonato Brasileiro, né? Ele iniciando pela primeira vez aí um Campeonato Brasileiro, o Nicolás De La Cruz, jogador muito diferenciado, golaço de falta. E o Pedro fez, né? Flamengo 2, Atlético Goianiense 1, Atlético Goianiense que pata o jogo com um jogador a menos. Flamengo de novo com essa dificuldade, lembrando o que aconteceu lá em Bogotá contra o Milionários, que o Flamengo fez 1-0 e cedeu um empate, mesmo com um a mais em campo, e o Shailon desperdiçou uma cobrança de penalidade que poderia ter colocado o Dragão na frente do placar. Mas foi um jogo daqueles, penalidades para os dois lados, expulsões, ânimos à flor da pele, o gramado do Serra Dourada sendo muito criticado. Vamos analisar essa partida, a vitória do Flamengo. Não, Serra Dourada não, é o campo do Atlético. Não, foi no Serra Dourada. Serra Dourada, sim. O jogo foi no Serra Dourada. O Atlético Goianiense passou esse jogo do Antônio Ascioli para o Serra Dourada. É verdade. Cadê o... Até para ganhar a bilheteria, né? Não, o Flamengo não, tá certo, desculpa. Para ganhar aí aquele dinheiro, aquela grana da bilheteria, dos ingressos, né? E depois a gente pode até confirmar, mas eu acho que vendeu mais ingressos para a torcida do Flamengo do que para a torcida do Atlético Goianiense. O Mauro César trouxe uma informação lá no primeiro Canelada todo domingo, né? A primeira edição 1 da tarde, a segunda edição às 18 horas, e mais cedo o Mauro César comentava aqui que o Atlético Goianiense havia vendido muitos ingressos para a torcida do Mengão. Mas comentando sobre o que foi esse jogo, hein? A primeira vitória do Flamengo aí na Era Tite no Campeonato Brasileiro 2024. Começou bem o Flamengo, estreia com vitória, mas não foi um jogo assim tão fácil. Bruno Prado, vitória do Mengão no Serra Dourada. O Flamengo mais uma vez não jogou bem, né? Não foi uma boa semana do Flamengo em relação a desempenho, a futebol apresentado. Com um a mais cedeu o empate ao Atlético Goianiense e o lance nos acréscimos, né, do pênalti, eu vi aqui. Realmente não foi nada, né? O jogador do Atlético sobe ali para disputar, tira a bola de cabeça, o braço dele bate ali no rosto do Bruno Henrique, para mim totalmente acidental, sem nenhuma intenção, e nem houve disputa, né? O jogador do Atlético estava inteiro na bola, tirou de cabeça e o árbitro foi no VAR, deu vermelho e marcou pênalti para o Flamengo, que acabou vencendo com a cobrança do Pedro. Então o Flamengo conseguiu um resultado, claro, muito bom, ganhar fora de casa, mas o Flamengo não jogou bem nessa semana, né? O gramado muito ruim, tem uma maratona de jogos, todo mundo enfrentando, mas é um time que pode jogar mais, que deve jogar mais e que acredito que vai jogar mais. O resultado hoje melhor do que a bola apresentada pelo Flamengo, e a arbitragem foi decisiva, né? Um pênalti que, para mim, não aconteceu nos acréscimos, que acabou decidindo o jogo a favor do Flamengo. Um jogo cheio de polêmicas, e daqui a pouquinho nós temos aí até a ordem cronológica dos fatos, né? Nós temos todas as polêmicas no Canelada da Jovem Pan. Flávio Prado, tá aí, vitória do Mengão, fora de casa, lá no Serra Dourada, 2 para o Flamengo, 1 para o Atlético Goianiense. Flávio. Lá não é fácil para ninguém, já era de se imaginar que o Flamengo tivesse dificuldades, mas parece que teve mais do que se esperava, até porque vocês estão falando sobre esse lance do pênalti que a gente vai ver depois, já estava aqui no ar, né? Então não deu para ver.
falar, o Serra Dourada ter um gramado ruim é uma coisa chocante. É que tá largado, né, Flávio? Os caras agora lá, Tacanuma joga. O Goiás joga na Serrinha. O Atlético Goianiense está reformando o seu estádio, manda sempre jogo lá. O Serra Dourada. Então o Vila Nova manda, né? Ele foi o primeiro campo a ser decente no Brasil. Era todo ano, todo mundo, melhor grama. Engenheiro chamado Remião, engenheiro agrônomo chamado Remião. Ele começou a dar consultoria para o Brasil inteiro e tal. E agora conseguiram transformar até o estádio em lixo. Por isso que eu comecei, quando falou de gramado ruim, eu falei, é possível, Serra Dourada, pô. Conseguiram fazer isso com Serra Dourada. O Flamengo é o time a ser batido. Lá é sempre difícil de jogar. E esse resultado, lá na frente, vai ter um peso importante. Não vai ser mole. O Atlético Goianiense vai tirar ponto de muita gente. Agora, com interferência da arbitragem aí, não tá legal, né? Aí já não... Olha como os caras estão atrapalhando. Nós falamos do jogo do Corinthians, o cara atrapalhou o jogo. Estamos falando do jogo do Flamengo, parece que o cara atrapalhou o jogo também. Complicado, hein? Nós poderíamos pensar em duas opções. Primeiro, trazer árbitro só de fora. Segundo, colocar robô para apitar o jogo. Porque os caras aqui não tem jeito. Eles são muito incompetentes, tá louco. Não dá, não tem jeito. A atuação do Flamengo sendo muito criticada, até o Mauro César, o nosso companheiro, publicou aqui nas redes sociais, né? A atuação do Flamengo hoje é absolutamente ridícula. Segundo tempo imperdoável. Mexidas do Tite sem nexo. Perdeu um lateral antes do jogo, outro durante a partida. Teve isso também, porque o Flamengo hoje acabou perdendo o Varela e entrou com 2 laterais esquerdos, né? Entrou com o Ayrton Lucas de lateral direito e entrou também com o Matias Vinha, né? Foi isso. O Flamengo entrou com 2 laterais esquerdos na ausência do Varela. E aí ele falou, então sacou um zagueiro e ficou praticamente sem sistema defensivo para colocar um segundo centroavante. Desastroso. E o Mauro também critica aqui o pênalti, né, contra o Atlético Goianiense, que ele fala aqui, e aqui em tela pequena, Pedro, é assustador. Que ele fala que o Maguinho sobe para fazer aquele movimento, né, de impulsão, né, e acidentalmente acerta o Bruno Henrique, né, tava ali na disputa de bola. O VAR, Wagner Heuwey, e o árbitro André Luiz Policarpo. Então, tá aí, a arbitragem também sendo protagonista nesse jogo do Mengão. Vampeta, vitória do Flamengo, mas muitas críticas à atuação do Fla e quebrou uma sequência de 16 vitórias, né? Aliás, 15 vitórias do Atlético Goianiense do Jair Ventura, Vampeta. Então, Pedro, essa rodada, né, do Campeonato Brasileiro começa com alguns jogos assim de campeões estaduais, né? O Flamengo campeão carioca, o próprio Atlético Goianiense campeão goiano, né? O Atlético ali, que você acabou de falar aí que o Jair Ventura foi expulso no comecinho do jogo. Esse jogo foi paralelo ao jogo do Corinthians, mas a gente sempre fica de olho no peixe e outro no gato, né? Vendo toda a rodada, né? E vi que o Atlético Goianiense tem um homem expulso também no primeiro tempo, né? O Flamengo... O Atlético ainda sai na frente, o Flamengo sai na frente com o Dela Cruz, gol de falta, o Atlético empata, tem um pênalti, né? A gente só estava aqui vendo, eu não vi o pênalti, não sei se o goleiro pegou, se o Charla meteu para fora, né? Teve ainda esse lance, eu sei que no final de tudo, se foi ou não foi, né? O Flávio está aí olhando as imagens, se foi ou não foi pênalti, o Flamengo bota mais... Para garantir que não foi. Não foi, né? Não foi, mas aí o final de tudo tem 3 pontos. É 2-1, um jogo fora de casa, onde o Atlético Goianiense volta para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Teve aí nos últimos anos, figurando ali na principal, para mim, o principal campeonato do nosso... Não digo até no continente, para mim, eu acho que o brasileiro é muito mais difícil até do que a Libertadores, porque são 38 rodadas, ida e volta, você enfrenta aí equipes, por exemplo, o Flamengo todo poderoso, uma folha de pagamento, jogadores internacionais, uma dificuldade que teve para vencer hoje o Atlético Goianiense por 2-1. E o Atlético, para mim, tem a camisa mais bonita do Brasil, né? Já fazendo a moral pro presidente mandar para mim aquele kit que ele sempre mandou aqui. E o Flamengo aí, 2-3 pontos, né? O Atlético Paranaense lidera a competição, goleando, né? O Cuca ali voltando, foi campeão estadual com o Atlético Paranaense. Quando eu falo, Bruno, que tem alguns jogos assim de campeonatos estaduais que os campeões estaduais se bateram, por exemplo, Vitória e Palmeiras. Atlético Paranaense, Cuiabá, Atlético Goianiense, Flamengo. Campeonatos estaduais ali. Se em outros tempos tinha até entrega de faixas, né? Dava as faixas tudo. E jogando no Serra Dourada, que ninguém manda jogo lá no Serra Dourada. Isso aí foi mais para poder arrecadar, né? O Flamengo, todo o poder do Flamengo, onde vai ter sua torcida em massa. O Atlético quis ganhar um dinheiro,
Mas depois ele volta a jogar, é no Ascioli, né? O nome do estádio. Antônio Ascioli. Antônio Ascioli. Lá ele vai dar problema, lá é problema. Já foi agora na estreia contra o Flamengo, o Jair Ventura que levou esse time de volta à primeira divisão. Eu não vi qual foi o motivo que o Jair Ventura foi expulso e o Tite foi para o defender também. Mas quando eu voltar, terminando aqui, eu voltar para casa, eu vou ver tudo o que aconteceu na rodada. É isso aí, rapaziada. Mais um react aí pra você, Jovem Pan Esportes. Comentário sobre a partida do Mengão contra o Atlético Goianiense lá em Goiânia com a vitória do Flamengo. Um jogo muito polêmico e que nós ouvimos aí algumas opiniões do Flávio Prado, do Bruno Prado e também do Vampeta comentando o jogo de hoje. Olha só, vou ficando por aqui, rapaziada. Um forte abraço para vocês. Não, por favor, não se esqueçam de se inscrever no canal se você não é inscrito ainda. E também ativar os sininhos das notificações, porque todas as vezes que eu postar o vídeo, você vai ficar sabendo na hora, tá bom? Um forte abraço para você e até a próxima. Fui!